Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no canal Saberes Psíquicos com um convidado super especial, o professor Cláudio Ude. Muito obrigada, Cláudio. Obrigado, Lívia, a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui falando de saúde mental, que hoje todo mundo precisa um pouco mais, né? Saúde mental para todos. Antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se inscrevessem, compartilhassem os vídeos com os parceiros, colegas, com a família, né? E nos seguissem nas redes sociais também. O professor Cláudio Ude é médico veterinário, gerente do Hospital Veterinário, né? Aqui da Universidade de Uberaba, atende aí muitos alunos, muitos animais, né? Tanto as pessoas quanto os animais estão com saúde mental comprometida, então nós atendemos todos, né? Eu falo que o veterinário tem que ser psicólogo também, às vezes, do tutor, né, do responsável, porque ele não vem sozinho, ele vem com toda a carga. Às vezes o animal está doente por causa que a pessoa está doente. É muito interessante isso. Ah, então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu me lembrei daquele bate-papo que você falou dos donos de, acho que um papagaio que trabalhava numa penitenciária. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É muito comum, né, essa visão holística, né, porque a gente esquece que o animal é como o ser humano, vem com a dor no dedo esquerdo. A dor do dedo esquerdo tem algum motivo, dói por alguma coisa, então você tem que descobrir a causa. Então você tem que descobrir a causa mais holística. A saúde mental é uma saúde holística, que envolve ambiente, pessoas e animais. Certa vez nós atendemos um caso de um papagaio que arrancava as próprias penas, papagaio estressado que tem esse tipo de comportamento. Aí, conversando com os tutores, a gente conversou que eles trabalhavam na penitenciária. E a carga na penitenciária era tão pesada que quando chegava, em vez de eles fazerem outra coisa, eles iam direto para o papagaio. Então o papagaio acho que pegava tudo dessas pessoas. Então um tratamento era, quando chegar em casa, não ir conversar com o papagaio. Toma banho, janta e conversa com o papagaio. Eu falei o seguinte, ou para no meio do caminho, abraça uma árvore e vai ver o papagaio. E isso ajudou muito o papagaio também com o tratamento que a gente fez à base de homeopatia. Mas, Lívia, você lembrou... Então você trabalha com homeopatia também? Eu trabalho com homeopatia. Eu sou homeopata formado, né, e faço homeopatia. Fiz o curso, mas não sou especialista. Preciso fazer a prova para ser especialista. Mas eu tenho especialização em homeopatia. E aí eu faço homeopatia para os animais. E que funciona, porque tem gente que não acredita em homeopatia. Mas como que o animal que não tem uma consciência como a nossa, você dá o remédio homeopático e funciona? Então, tem que funcionar. Usa para gado, usa para boi, você põe a homeopatia para gado na comida. Quer dizer, como é que ele sabe que na comida tem remédio homeopático? Nossa, que interessante, hein? Porque, pensando até atualmente nas práticas integrativas, complementares, olha aí, pessoal, que interessante, até os animais. Tem hora que a gente quer colocar a homeopatia floral de bar na água do bebedouro das empresas, aí a gente trabalha, porque tem hora que o clima é impressionante. Mas eu falo sobre saúde mental, eu estava lembrando que hoje eu falo que todo mundo é doente. Um pouco mais, um pouco menos. Tem uns que só tomando um remédio, fazendo meditação melhora. Tem alguns que precisam ainda fazer meditação, tomar um remédio e ir no terapeuta. E tem uns que tem que tomar remédio, fazer meditação no terapeuta e psiquiatra. E tem uns que tem que fazer tudo isso, psiquiatra, tomar um remédio à noite para dormir pesado, tarja preta. E tem alguns que chegam, estão nos sanatórios, estão em casas onde as pessoas estão. Então todo mundo é doente, um pouco mais, um pouco menos. Então, até que ponto nós somos doentes mentais, de saúde mental? E a gente fala que a gente é muito... Como é que a gente vai dizer? Há momentos que a saúde está melhor e tem momentos que a saúde está pior. Tem momentos que a gente não precisa tomar nada, mas tem hora que você tem que tomar maracujina até. Por coincidente, eu ganhei a amostra grátis de maracujina, primo do maracujina, e fui tomar. Mas me deu um tanto sono que eu parei de tomar, porque eu falei, eu vou voltar às aulas, vou ficar ansioso. Vou começar a tomar, era amostra grátis, vou tomar. Aí não conseguia porque eu parei de render muito. Então eu falei, não preciso de tanto porque eu estou dormindo bem à noite. Mas é interessante, como eu sou da homeopatia, gosto muito de terapia floral, homeopatia. Recomendo a todos procurarem, se possível, um médico homeopata, que ajuda muito na saúde mental, com certeza. Quando você fala, né, que todos nós estamos adoecidos, né, estamos com problemas, eu lembro muito daquela frase de Freud, que ele diz o seguinte, quem ama sofre, quem não ama adoece. Perfeito, né? Perfeito. Quem ama sofre,
quem não ama, adoece. Então, viver é assim, né? É altos e baixos, viver é essa oscilação entre momentos de tranquilidade, de serenidade, de alegria, momentos de angústia, de desespero, de aflição, né? Só que a gente tem que buscar, muitas vezes, recursos com outras pessoas, com outros profissionais, com o médico homeopata, e até para os nossos animais. Né? Porque se a gente for pensar, olha essa história aí do papagaio que você comentou. Quem estava adoecido eram quem? Os donos do animal. Né? Trabalhar num ambiente que tem muita periculosidade, um ambiente hostil, né? Que tem ali muita agressividade, realmente. Só que eu penso, Yudi, que é importante todos nós abraçarmos essas árvores, viu? Exatamente. Porque quantas vezes a gente chega em casa, é bem aquela escala hierárquica, né? O gestor que briga com o funcionário desconta na esposa, a esposa desconta no filho mais velho, o filho mais velho desconta no filho mais novo, o filho mais novo vai lá e chuta o cachorro. Exatamente, né? Isso chama-se teoria do elo, que é a relação à violência doméstica ligada à violência animal. Né? Hoje tem muito estudado isso muito, uma área que tem crescido muito, que é a chamada teoria do elo. A agressão, ela extrapola para a esposa, para os filhos e para os animais. Então, quando você vê denúncias de maus tratos em animais, você vai ver que tem maus tratos também nos filhos e na esposa. Então é tudo, por isso chama teoria do elo, é tudo ligado. Teoria do elo, tudo interligado. E ali é onde que é importante trabalhar em rede, né? Exatamente. O sistema, porque você verifica, às vezes essa mulher está precisando de ajuda, ali tem que acionar uma rede de proteção, um CRAS, um CREAS, né? Um conselho tutelar. É muito importante ter essa dimensão sistêmica, né? Até as doenças hoje, antigamente, até a Segunda Guerra, quais eram os maiores problemas da humanidade? Era alimentação e doenças infectocontagiosas. Então, vamos lembrar da gripe espanhola em 18, vamos lembrar das crises de varíola, da raiva, tuberculose, mas as vacinas, antibióticos, né, tiveram um papel importante no controle de doenças infectocontagiosas. E alimentação, houve hoje um avanço muito grande da agropecuária. Então as doenças estão mudando, não mais doenças infectocontagiosas, né? Quem está nos ouvindo lembra de uma pessoa com catapora, sarampo e rubéola no último ano. Você vai ver que a doença que mais tem hoje é gripe, covid e dengue, mas dengue por falta de saneamento básico. Então as doenças estão são doenças novas, né? Já existiam, mas hoje estão sendo mais estudadas, são as doenças ligadas às mentes, à parte mental. Então, o futuro das profissões está aumentando, entre elas, profissões do futuro, todas aquelas ligadas à mente, à saúde mental. Porque hoje está tudo muito rápido, está tudo muito interligado e as pessoas não estão conseguindo ter essa conexão de forma adequada. E quando você fala, né, que houve essa evolução aí, tanto de algumas doenças quanto do próprio conceito de saúde mental, nós sabemos aí que teve a reforma psiquiátrica, né? Que durante muito tempo na nossa história de saúde mental, a tratativa para as pessoas adoecidas era uma tratativa bem coercitiva, focada em medicamento, eletrochoques, né? E um filme que a gente sempre recomenda para os alunos, para os amigos, para as pessoas que estão nos assistindo, é Nise, O Coração da Loucura, que se baseia numa história real de uma psiquiatra brasileira que resolve implantar um tratamento humanizado em um sanatório. Enquanto havia ali situações bem rígidas de tratamento, ela resolve implantar a terapia através da arte, da pintura. E o que nos chama a atenção, quando a gente estava conversando para gravar esse podcast, é que em um momento dessa tratativa da Nise, ela leva para o hospital psiquiátrico cães e gatos. Né? Não, é fantástico. É aquela, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? Dessa afetividade, da relação da saúde mental. Nós tivemos até um trabalho aqui na Universidade de Extensão, a gente chamava de projeto Bicho Solidário, que era exatamente levar. A gente tinha coelhos aqui, e esses coelhos não estavam sendo mais utilizados, né? Já tinha acabado o experimento, era assim, coelhos aposentados. E a gente pegou esses coelhos, né? Fizemos o treinamento com os alunos e levávamos nos asilos aqui de Uberaba. E foi uma experiência muito boa, que a gente via novamente
é como aquele idoso despertando para algo que parecia que ele estava cada vez mais se encapsulando, se fechando. E quando a gente levava os animais, nesse caso os coelhos, e alguns cães de voluntários, é como se eles tivessem despertado, parece que tinham tomado algum medicamento que despertasse a pessoa. E foi uma experiência muito interessante. Uma outra também que nós tivemos, quando a gente visitou uma casa que fazia trabalhos com crianças com algum tipo de deficiência, nós levávamos alguns répteis, num caso uma iguana, e quando uma criança que tinha paralisia cerebral e colocávamos a iguana no braço dela, ela se despertava, é como se fosse um botão de liga e desliga, era impressionante. E do tanto que o animal muda a pessoa, é impressionante, principalmente no toque do animal, do abraço do animal, é impressionante como a pessoa muda. Então vale a pena as pessoas que trabalham com a terapia, a saúde mental, perguntar sempre a relação dos animais e, em alguns casos, indicar animais como parte da terapia. Assim como existe a ecoterapia, né? Aí pode fazer a cachorroterapia, gatoterapia, né? Coelhoterapia, qualquer terapia com os animais. Isso é muito importante. Não só não precisa ter em casa, mas até ver os animais. A sensação é muito interessante. Então, a gente tem sempre aspectos positivos, já tem inúmeros artigos científicos comprovando a eficiência da terapia assistida por animais, educação assistida por animais, né, e a assistência, ou seja, desde a criança sadia até o idoso, ou o idoso com algum problema já mental devido à idade, e as crianças também, já está mais que provado, todas as idades têm como melhorar, receber algo de bom com os animais. E, inclusive, principalmente agora, a saúde mental. Nós temos aqui em Uberaba o antigo sanatório espírita, hoje chamado de Instituto Maria Modesto, onde o diretor clínico, o Dr. Inácio Ferreira, tinha vários gatos, né? Até é cultural, os gatos estão até hoje, e os gatos faziam parte da terapia lá. E ele falava que quando os gatos ficavam atiçados, ouriçados, ou que fugiam, alguma coisa ia acontecer. É o sexto sentido do gato, né, que faz muito. Mas, com certeza, ter um animal ou participar, não precisa ter, mas ver o animal e passear num parque, ver lá o patinho, ver lá os animais aquáticos, né, visitar um local, um zoológico, isso ajuda no tratamento que o médico, o psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo está fazendo. Não temos dúvida, é uma terapia fantástica. E lembre-se, né, se vai ter animal, sempre cuidar, alimentação e levar no médico veterinário para os cuidados básicos, que o animal também fica doente. E muitas vezes, né, pegando o gancho lá do começo, o animal está doente porque a família está doente. Então você vê muitos casos de estresse nos animais, né? E você vê que a família está desorganizada. Por isso que o veterinário também, hoje, ele está no NASF, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Porque tem que ver esse aspecto, não só das zoonoses, como nós sabemos, leishmaniose, raiva, que já é natural, mas na parte mental. Vamos dar um exemplo, os acumuladores de animais. Sim. Que é um problema de saúde mental, onde a pessoa acumula animais, objetos, sem uma finalidade. Então a pessoa tem 100 gatos, 70 cães e não consegue, porque há algo dentro da sua trajetória, houve uma interrupção. Ela está tentando encaixar aquele momento lá da ausência com animais, só que ela não para. Eu tenho um caso interessante que aconteceu aqui em Uberaba, Lívia, que eu visitei uma acumuladora a pedido do Ministério Público, que o Ministério Público pediu para castrar. E eu fui lá ver, e assim, era um caso muito grave, porque era uma família, por coincidência, houve o óbito, o falecimento do marido, e o marido é que cuidava de toda a casa, eram o marido, a esposa e 2 filhos. Quando o marido faleceu, houve uma desestrutura familiar muito grande, a mãe, né, a viúva, ficou totalmente desestabilizada. E ela começou a tomar remédios, controlados, tudo certinho. Só que o momento acabou os remédios, ela não conseguia mais, e ela foi resolver o problema tendo cães. Só que cães não castrados. O que aconteceu? De um casal de cães, ela chegou a ter 70 cães. Nossa. Dentro de casa. Então, quando eu cheguei, a casa estava
destruída. Tudo, não tinha mais móveis, não tinha mais cama, não tinha mais cozinha, porque os animais destruíram tudo. Então, as roupas ficavam numa parte de metal, porque não tinha ainda sido comida pelos animais, a roupa ficava toda ela colocada no espaço do quarto. O quarto tinha fezes de animais, filhotes, era assim, você via literalmente a casa doente, as pessoas doentes e os cães doentes. Então, eu precisava de um apoio multiprofissional. Não só o veterinário, eu era a menor parte, que era castrar e auxiliar, mas precisava do psicólogo, do assistente social, da terapia, do psiquiatra. E ela falou nitidamente, eu melhorei por causa dos animais. Olha aí. Eu melhorei, estou bem. Só que ela perdeu esse limite. Sim. E tá aí a pessoa especializada para ir na mente da pessoa e falar, você, de uma maneira tranquila, né, estudada, de como chegar na pessoa, olha, você está fazendo de forma errada, não é assim, vamos fazer de outra maneira. Porque não adianta tirar, você tem que substituir por algo. Assim como as pessoas que sofrem de obesidade, quando você tira aquele problema, vem outro. As pessoas têm vício de jogos, de sexo, de compras. Então é muito importante a recomendação da terapeuta. Mas como você falou, pegando outro gancho, as pessoas ainda têm, eu estou indo no psiquiatra, estou indo no psicólogo. Não, então ele é doido. Ele tá, olha, ele tem ainda no Brasil, principalmente nas cidades menores, não centros urbanos, mas nas cidades menores, ainda o preconceito, eu estou no psicólogo, então ele é doido. Ele é doido. Não, cuidado, ele é doido. Tá tomando remédio tarja preta? Não. Tira os remédios. Exato. Adota um cachorro. Melhor do que tomar remédio. Né? E foi interessante você tocar nesse assunto, porque a gente fala muito hoje na área da saúde do plano singular terapêutico. Né? Cada um é cada um. Tem pessoas que não se adaptam com a psicoterapia, tem pessoas que têm muita dificuldade de falar. Mas às vezes precisa do medicamento com o psiquiatra. Mas se ela tem dificuldade de falar, porque como que vai tratar? Como que vai fazer uma psicoterapia se a pessoa não fala? Então ela pode fazer algum outro tipo de atividade, onde que entra a equipe multiprofissional. Quantos adolescentes que eu já atendi, que eles buscavam tratar os seus traumas com oficinas de teatro, dança, música. Então, muitas vezes, a pessoa tem dificuldade de falar com o terapeuta, mas ela vai falar com o animal. Ela vai desabafar com o animal. Só que cada caso é um caso. Esse caso aí que você está pontuando, a pessoa precisa de medicamento. Sim, eu não sou a psiquiatra da história, mas é bem visível. Não, né? Porque aí a pessoa vai tentando substituir. Exatamente. E aí a gente até gravou um vídeo sobre morte e luto. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre morte e luto, as fases da morte e luto, vale a pena, porque cada um tenta trabalhar esse luto de uma forma. Como a gente tem várias fases do luto, né? E às vezes uma forma de substituir o ente querido, né? Qualquer que seja, é com o animal. E às vezes é pior, é quando o luto é com o animal também que vira um problema. Sim. O luto com animais hoje é um problema sério, muito sério. Que as pessoas entram em depressão porque o animal foi a óbito. E a classe veterinária ainda está tendo dificuldade em entender isso. Está melhorando, mas hoje o veterinário tem que trabalhar com o psicólogo, o terapeuta muito próximo, porque as pessoas sentem. E há momentos que a gente precisa desapegar do animal, porque o animal está sofrendo e a pessoa não percebe esse sofrimento. Né? Então, o luto também, tem o luto dos animais. Olha que outro aspecto também. Sim. E aqui recomendamos, existe a terapia com os animais, mas nunca deixar de tomar o medicamento controlado. Pelo contrário, tem que continuar tomando. Um complementa o outro. Sim. E cada um, você disse bem, é individual. Né? A homeopatia trabalha com isso. A homeopatia não trata a doença, mas trata o doente. Assim como nós gourmetizamos a comida hoje, fazemos pratos isso, a terapia, a medicina também vai ficar gourmetizada. Né? Aquela consulta de 15 minutos, no futuro não vai mais poder existir. Mas sim uma consulta quase assim, holística. Holística. Porque eu penso como uma mesa, né, Cláudia? É um tripé, com vários pés. Um pé é a alimentação, que é a nutrição, o que eu estou alimentando, o que eu estou ingerindo. O outro tripé é a questão psiquiátrica de medicamento. O outro seria a psicoterapia, yoga, a homeopatia como prática integrativa, a espiritualidade, que é outro tripé.
né? E se um pé tá meio falso, a mesa vai ficar meio capengando. Então, se a gente consegue sustentar o todo, vários tripés ali, a mesa fica mais estabilizada, porque às vezes a pessoa foca só em algo, só na psicoterapia. Muitas vezes ela precisa da medicação para poder diminuir e reduzir os sintomas, né? A pessoa foca na psicoterapia, como você disse inicialmente, na psicoterapia e na terapia. E a espiritualidade? O quanto que a espiritualidade também ajuda, que a gente vai falar em outro vídeo, né? E falta espiritualidade mesmo. Você falou do amor no começo do vídeo, né? Parafraseando o Chico Xavier, ele fala que tem vários tipos de amor, várias gradações de amor. Tem o amor de mãe, que é o maior que a gente conhece, mas tem o amor de pai, tem o amor à natureza e o amor aos animais. Então, às vezes a pessoa não consegue ter um amor de pai, de mãe, de filho. O amor dos animais é uma forma da pessoa resgatar o amor, o afeto, vai ser pelos animais. Então, os animais, eu vejo que cada vez mais vai se encaixar na terapia, porque vai ser uma forma da pessoa voltar à sociedade. Ninguém quer. Nós somos animais gregários, vivemos em sociedade. Uma pessoa isolada não está bem. Porque nós somos animais sociáveis. Sim. Né? E hoje o problema é que o sociável não é mais o tete-a-tete, o bate-papo. Virou um sociável mais distante. E nós precisamos resgatar isso de alguma maneira. Né? Interessante. Eu estive em São Paulo recentemente nas férias, achei interessantíssimo. Lá de São Paulo tem bares hoje que tem jogos de tabuleiro. E achei interessante que assim, era só gente feliz, várias gente brincando de tabuleiro, brincando de War, brincando de jogo da vida. E lá você tem o garçom e a pessoa que só fala de jogo. Eu quero um jogo tal. A pessoa vai lá, te ensina a jogar e todo mundo lá, e graças a Deus, ninguém com celular. Isso Nossa, que maravilha! Era impressionante. Chama Ludus Loderia, não estou ganhando nada de comercial. Mas era um barzinho? É um bar especializado em jogos de tabuleiro. Todos os tipos de jogos de tabuleiro. É muito interessante. Foi eu e minha filha lá. E ficamos, olha, você perde o tempo lá. Jogando, interagindo, aprendendo, trabalhando a razão, cognição, emoção, né? Porque você tem que trabalhar a competitividade, a paciência. Pessoal, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, ok? Esperamos vocês até o próximo. Tchau, tchau!